Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 2 dos requisitos urbanísticos para loteamento. Artigo 4º. Loteamentos deverão atender pelo menos aos seguintes requisitos. Inciso 1. As áreas destinadas a sistema de circulação, à implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a de espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. Inciso 2. Os lotes terão área mínima de 125 metros quadrados e frente mínima de 5 metros, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes. Inciso 3. Ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável, de no mínimo 15 metros de cada lado, poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital que aprovar o instrumento do planejamento territorial até o limite mínimo de 5 metros de cada lado. Inciso 3A. Ao longo da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória uma reserva de faixa não edificável de no mínimo 15 metros de cada lado. Inciso 3B. Ao longo das águas correntes e dormentes, as áreas de faixas não edificáveis deverão respeitar a lei municipal ou distrital que aprovar o instrumento de planejamento territorial e que definiu e regulamentar a largura das faixas marginais de cursos d'água naturais em área urbana consolidada, nos termos da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, com a obrigatoriedade e reserva de uma faixa não edificável para cada trecho de margem indicado em diagnóstico socioambiental elaborado pelo município. Inciso 4. As vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes, oficiais, existentes ou projetadas e harmonizar-se com a topografia local. Parágrafo 1º. A legislação municipal definirá para cada zona em que se divida o território do município os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão obrigatoriamente as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento. Parágrafo 2º. Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares. Parágrafo 3º. Se necessária, a reserva de faixa não edificável vinculada a dutovias será exigida no âmbito do respectivo licenciamento ambiental, observados os critérios e parâmetros que garantam a segurança da população e a proteção do meio ambiente, conforme estabelecido nas normas técnicas pertinentes. Parágrafo 4º. No caso de lotes integrantes de condomínios de lotes, poderão ser instituídas limitações administrativas e direitos reais sobre a coisa alheia em benefício do poder público, da população em geral e da proteção da paisagem urbana, tais como servidões de passagem, usufrutos e restrições à construção de muros. Parágrafo 5º. As edificações localizadas nas áreas contíguas às faixas de domínio público dos trechos de rodovia que atravessem perímetros urbanos ou áreas urbanizadas passíveis de serem incluídas em perímetro urbano, desde construídas até a data de promulgação deste parágrafo, ficam dispensadas da observância da exigência prevista no inciso 3 do caput deste artigo, salvo por ato devidamente fundamentado do poder público municipal ou distrital. Artigo 5º. O poder público competente poderá complementarmente exigir, em cada loteamento, a reserva de faixa não edificante destinada
a equipamentos urbanos. Parágrafo único. Considera-se urbanos equipamentos públicos de abastecimento de água, serviço de esgoto, energia elétrica, coletas de água pluviais, a rede telefônica e gás canalizado. Capítulo 3 do projeto de loteamento. Artigo 6º. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando para este fim requerimento e planta do imóvel contendo pelo menos: inciso 1, as divisas da gleba a ser loteada; inciso 2, as curvas de nível à distância adequada quando exigidas por lei estadual ou municipal; inciso 3, a localização dos cursos d'água, bosques e construções existentes; inciso 4, a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com a respectiva distância da área a ser loteada. Inciso 5, o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina. Inciso 6, as características, dimensões e localização das zonas de uso contíguas. Artigo 7º. A Prefeitura Municipal ou Distrito Federal, quando for o caso, indicará nas plantas apresentadas junto com requerimento de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e municipal, inciso 1, as ruas ou estradas existentes ou projetadas que compõem o sistema viário da cidade e do município, relacionadas com o loteamento pretendido a serem respeitadas. Inciso 2, o traçado básico do sistema viário principal. Inciso 3, a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e comunitário e das áreas livres de uso público. Inciso 4, as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis. Inciso 5, a zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos compatíveis. Parágrafo único. As diretrizes pedidas vigorarão pelo prazo máximo de 4 anos. Artigo 8º. Os municípios com menos de 50 mil habitantes e aqueles cujo plano diretor contiver diretriz de urbanização para a zona em que se situe o parcelamento poderão dispensar por lei a fase de fixação de diretrizes previstas nos artigos 6º e 7º desta lei. Artigo 9º. Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver, o projeto contém desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras com duração máxima de 4 anos, será apresentado à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, de certidão negativa de tributos municipais e do competente instrumento de garantia, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 18. Parágrafo 1º. Os desenhos conterão, pelo menos, inciso 1, a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e numeração. Inciso 2, sistema de vias com a respectiva hierarquia. Inciso 3, as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias. Inciso 4, os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e praças. Inciso 5, a indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas. Inciso 6, a indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das águas pluviais. Parágrafo 2º,
o memorial descritivo deverá conter, obrigatoriamente, pelo menos, inciso 1, a descrição sucinta do loteamento com as suas características e a fixação da zona ou zonas de uso predominante. Inciso 2, as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes nas diretrizes fixadas. Inciso 3, a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do município no caso de registro do loteamento. Inciso 4, a enumeração dos equipamentos públicos comunitários e dos serviços públicos e utilidade pública já existentes no loteamento e adjacências. Parágrafo 3º. Caso se constate, a qualquer tempo, que a certidão da matrícula apresentada como atual não tem mais correspondência com os registros e averbações cartorárias no tempo de sua apresentação, além das consequências penais cabíveis, serão consideradas insubsistentes tanto as diretrizes expedidas anteriormente quanto as aprovações consequentes. Capítulo 4 do projeto de desmembramento. Artigo 10. Para aprovação de projeto de desmembramento, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo cartório de registro de imóveis competente, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 18, e de planta do imóvel a ser desmembrado, contendo: inciso 1, indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos; inciso 2, a indicação do tipo de uso predominante do local; inciso 3, a indicação da divisão de lotes pretendida na área. Artigo 11. Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições urbanísticas vigentes para as regiões em que se situem, ou na ausência delas, as disposições urbanísticas para os loteamentos. Parágrafo único. O município ou Distrito Federal, quando for o caso, fixará os requisitos exigíveis para aprovação de desmembramento de lotes decorrentes de loteamento cuja destinação da área pública tenha sido inferior à mínima prevista no parágrafo 1º do artigo 4º desta lei. Capítulo 5 da aprovação do projeto de loteamento e desmembramento. Artigo 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, quando for o caso, a quem compete também a fixação das diretrizes a que aludem os artigos 6º e 7º desta lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte. Parágrafo 1º. O projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante do cronograma de execução, sob pena de caducidade da aprovação. Parágrafo 2º. Os municípios inseridos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, a aprovação do projeto que trata o caput ficará vinculada ao atendimento dos requisitos constantes da Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização. Parágrafo 3º. É vedada a aprovação de projeto de loteamento e desmembramento em áreas de risco definidas como não edificáveis no plano diretor ou em legislação dele derivada. Artigo 13. Aos Estados caberá disciplinar a aprovação pelos municípios de loteamentos e desmembramentos nas seguintes condições. Inciso 1. Quando localizados nas áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais ou patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal. Inciso 2. Quando o loteamento ou desmembramento localizar-se em área limítrofe do município ou que pertence a mais de um município, nas regiões metropolitanas
ou aglomerações urbanas, definidas em lei estadual ou federal. Inciso 3. Quando o loteamento abranger área superior a 1 milhão de metros quadrados. Parágrafo único. No caso do loteamento ou desmembramento localizado em área do município integrante de região metropolitana, o exame e a anuência prévia à aprovação do projeto caberão à autoridade metropolitana. Artigo 14. Os estados definirão, por decreto, as áreas de proteção especial previstas no inciso 1 do artigo anterior. Artigo 15. Os estados estabelecerão por decreto as normas a que deverão submeter-se os projetos de loteamento e desmembramento nas áreas previstas no artigo 13, observadas as disposições desta lei. Parágrafo único. Na regulamentação das normas previstas neste artigo, o Estado procurará atender às exigências urbanísticas do planejamento municipal. Artigo 16. A lei municipal definirá os prazos para que um projeto de parcelamento apresentado seja aprovado ou rejeitado e para que as obras executadas sejam aceitas ou recusadas. Parágrafo 1º. Decorridos os prazos sem a manifestação do poder público, o projeto será considerado rejeitado ou as obras recusadas, assegurada a indenização por eventuais danos derivados da omissão. Parágrafo 2º. Nos municípios cuja legislação for omissa, os prazos serão de 90 dias para aprovação ou rejeição ou de 60 dias para aceitação ou recusa fundamentada nas obras de urbanização. Artigo 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e os equipamentos urbanos constantes no projeto e do memorial descritivo não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo neste caso observadas as exigências do artigo 23 desta lei.